Olá, mais uma vez, meus membros, minhas membranas, como vocês vão? Obrigado mais uma vez por vocês assinarem esse canal. Vocês são como assinantes, que eu considero VIPs. E em troca, eu tento contar histórias aqui sobre o jornalismo, coisas que vocês nunca saberiam, né? Ninguém fala nada. Já estou pensando na próxima série, né? A próxima série de histórias que eu estou contando. Eu não sei, eu até aceito alguma sugestão que vocês me derem, porventura. Tem muitas coisas pesadas, né, por exemplo, quando eu prometi fazer esse canal aqui, essa sessão só para vocês, eu falei que ia contar tudo, né, então me surgiram, o que que vocês querem saber? Eu falei uma vez que eu ia contar sobre, por exemplo, drogas dentro das relações, eu não sei se não é assunto muito pesado. Também pensei, mas é o que acontece, né, assédio sexual dentro das relações, sacanagem que chefes fizeram, talvez esse aí seja a minha próxima série, os piores chefes que eu já conheci. E vou fazer os melhores também, tá bom? Isso aqui é hoje o que eu vou contar para vocês aqui, é uma história, eh, não é engraçada, mas também não é horrível, né. E eu já para quem acompanha o canal, né, eu já contei para vocês que eu tive uma não uma proximidade, né, não era amigo do Gugu. O que está acontecendo aqui em cima? Tem uma coisinha aqui em cima, né. Bom, eu já contei para vocês uma vez que eu tive uma simpatia pelo Gugu, ele me ajudou bastante quando eu saí de política, né, eu era um colunista um jornalista de administração pública e política estadual e municipal, e eu recebo um convite para ir trabalhar no jornal que chamava Folha da Tarde, e esse jornal, eu fui para começar a fazer televisão. Nunca, eu tinha trabalhado com televisão, eu trabalhava com política, conhecia partidos, né, partido tem sigla. E aí eu ponderei o seguinte, eu falei: "Se o partido tem sigla, televisão tem nome, também é sigla, então vamos lá, né, vamos fazer". E era para ganhar muito mais. E o Gugu Liberato foi uma das pessoas que mais, assim, dos famosos, me ajudou bastante. E vamos lá, para quem não sabe, né, a história do Gugu Liberato, né, no auge dele, muita gente não sabe, né, 1987, em agosto, ele, na surdina, fez um contrato com a Globo, ele foi contratado pra Globo, gente. E simplesmente o Silvio Santos enlouqueceu, porque ele estreia, né, ali no não sei se vocês lembram, ele começa ali trabalhando atrás das câmeras, não na frente, né. Ali, 1973 ele já estava no SBT. Ele era produtor. Veja bem, trabalhou ali, né, no programa Silvio Santos, até na TV Globo ele trabalhou, e ele tinha muitas ideias, né. E em 81, no SBT, eh, ele ganha um programa que chamava Sessão Premiada, depois tinha o Domingo no Parque, vocês lembram? Isso em 1982. 81 a 1986, gente, de 81 a 96, o Gugu Liberato foi editor daquele famigerado quadro que chamava Semana do Presidente Pelando. Em 82 ele ganhou o Viva a Noite e aí ele explodiu, gente, simplesmente explodiu e começou a tirar a audiência da Globo, e eu acho que o Silvio Santos não percebeu a joia que ele tinha ali naquele momento, né, não existia internet, não existia nada, ele começou a estourar, e o Roberto Marinho foi lá e contratou o Gugu. O Gugu foi e só depois que ele assinou o contrato que ele avisou o Silvio Santos. E o Silvio Santos estava no momento que ele estava com um problema nas cordas vocais e chegou a quase parar da TV, ele quase teve, eu não sei que tratamento ele fez, se ele chegou a operar, mas ele ia abandonar a televisão, não tinha mais condição. E aí, que ele faz? Google, Silvio Santos vai lá falar com Roberto Marinho, dono da Globo. Você imagina, né. O Gugu era novinho, gente. Olha aqui, ó, meninote, como dizia minha avó, né, essas fotos. E o Silvio Santos vai lá, aqui ó, Viva a Noite.
vai lá no Roberto Marinho e implora para o Roberto Marinho abrir mão do Gugu. Aí tem aquela coisa e o que que aconteceu? Que aconteceu, gente? Aconteceu que o Silvio Santos pagou a maior multa da história, talvez, da TV brasileira. Mais do que essas 15, 20 milhões que o Datena já pagou para Record, Rede TV, pagou para todo mundo, não se compara o que o Silvio Santos pagou. Era uma fortuna, porque parece que o Gugu fez um contrato de 5 anos. E assim, ele já ganhava, vamos chutar hoje, vai. Gugu O Gugu ia ficar no lugar do Faustão, ia estar e ficaria no lugar do Faustão, não teria Faustão, teria Gugu aos domingos. Sei lá, hoje, no SBT, gente, ele ganharia mais ou menos, hoje, 1,5 milhão por mês. A Globo ofereceu, tipo, 3,5 para ele para lá pegar o dia. Então, vocês imaginam, um contrato de 5 anos, quanto dinheiro o Silvio Santos é impensável, porque o Roberto Marinho concordou. Depois o Silvio Santos chorar, minha voz, estou perdendo a minha voz, está acabando a minha vida, ele é o meu único substituto. O Roberto Marinho falou: ok, tudo bem, então paga a multa. E aí foi uma multa, eu acho que o Silvio Santos ficou pagando uns 10 anos essa multa. E o Gugu voltou para o SBT, e depois, nos anos 90, aí, para quem não tinha nascido ainda, 1997, 98, 99, 2000, pela primeira vez a Globo encontrou um rival à altura nos domingos, que era justamente o Gugu Liberato versus Faustão. Ficou sempre, todo mundo falava assim, a rivalidade, a guerra do domingo, pipi, popó, que eles começaram a apelar os dois lados, né? Que vai culminar naquele sushi do Faustão, ridículo, lá com Márcio Garcia, Marco Rica, sei lá quem estava lá, e o Gugu com a história do PCC, que eu pretendo contar hoje também, se eu não esquecer. Tá bom, vou contar rápido assim. Todo mundo culpa o Gugu pela entrevista do PCC. Todo mundo fala, é culpa dele, não sei o quê. Ele tem culpa porque ele é o apresentador, certo? Agora, eu sei que ele jamais mandou fazer aquilo. Ele jamais organizou, chamou a equipe e falou: vamos inventar uma entrevista com falsos PCC para ameaçar o Marcelo Rezende e o Datena, vamos nada, nada, porque o Gugu, ele era um mero apresentador. Tinha a equipe que cuidava da produção. E naquele tempo, o SBT estava chegando tão perto da Globo que eu tenho certeza que essa burrada, que foi essa entrevista ridícula, patética, que resultou em multa, em processo no Ministério Público, na Justiça, etc., quase que o Gugu saiu do ar, gente. As pessoas estavam nesse nível. Eu tenho certeza que foi a equipe que foi mais realista, sabe, meio desesperada, queria mostrar serviço, inventou essa entrevista ridícula, certo? Mas vamos voltar aqui para a minha barrigada com o Gugu. O que acontece é o seguinte: toda vez que tinha renovação de contrato do Gugu, era um suplício. Porque, assim, depois dessa história da Globo que eu contei para vocês, o passe do Gugu simplesmente disparou. O Gugu passou a ser imagem de um monte de brinquedos, sabe? Um monte de produtos, tudo que vocês imaginarem. E ele começou a ganhar muito bem, e aí ele tinha até uma tipo não é um circo, né? Uma trupe que levava pelo Brasil inteiro, levava, sei lá, Sérgio Malandro, Patotinha, da minha amiga Kátia Romão, tinha assim as festas no interior de São Paulo, no resto do Brasil, ia todo mundo, o Gugu se tornou um empresário brilhante e começou a ganhar tanto dinheiro, gente, mas tanto dinheiro, que ele não sabia mais onde gastar. O que ele começou a fazer? Comprar imóveis, imóveis, imóveis. Tanto que, assim, 70% da fortuna dele, que está sendo disputada aí pelos supostos herdeiros, supostos relações estáveis, vai ser bem difícil dividir, porque quase 70% está tudo em imóvel. O Google era obcecado por imóvel. Enfim, então toda vez, como o passe dele valorizou muito, toda vez que tinha uma renovação de contrato, né, cada 3, 4 anos, assim, em média, era um Deus nos acuda. Então, em 97 eu tinha começado a TV, lá para 2002, acho que teve outra renovação dele, 2006 acontece a minha barriga,
que é triste. O erro, por que que aconteceu o erro? Vejam, erro da Cláudia Leite causado porque eu sou um idiota afobado, né. Erro da Fátima Bernardes, porque minha fonte sabia meia verdade. A Sandra Nemberg vai para o Jornal Nacional bater o martelo, e não era, era a Fátima. Mas por que ela falou Sandra Nemberg? Porque a Sandra Nemberg ia assumir o Jornal Nacional aos sábados, lembra, né. Então você vê, nesse caso é meu segundo erro causado por fonte, também porque meia verdade, a fonte não sabia a história inteira. Então o que que aconteceu? Lá para 2005 ou 2006, alguma coisa assim, o Gugu estava com um monte de proposta. Tinha proposta da Band, proposta da Record, proposta todo mundo fazendo, da Rede TV, todo mundo queria ele. Se ele quisesse ir pra Globo também poderia ir. Já era um empresário de sucesso, bilionário. E aí foi o ano que teve a maior dificuldade para a renovação, porque o Gugu começou a ficar bravo, porque toda a renovação não era o Silvio que sentava com ele não, ele mandava os Guilherme Stoliaros, as pessoas aí para renovar. E toda vez eles tentavam abaixar o salário do Gugu, toda. E o Gugu falou: "Não, então vou embora, então vou embora, então vou embora". E eu ia ganhando aumento, ia ganhando aumento. Então vocês vejam ali para 2005, o Gugu já devia estar tirando só de SBT 1,5 milhão aí por mês, fora o merchan, fora os produtos que ele vendia, fora essa empresa, fora a produtora, né, a GGP. E aí minha fonte me liga num fatídico dia, eu não lembro exatamente que era dia, era começo de semana, era começo de semana, segunda ou terça. E ela falou assim: "Você viu o que está acontecendo?" Era uma fonte fidedigna lá de dentro do SBT. Ou que trabalhava com o Gugu, eu não lembro exatamente. Lembro. Ela era do SBT, trabalhava na produção e trabalhava numa outra coisa do Gugu. E essa pessoa me falou assim: "Você viu o Filtrinho? Olha, tem um furaço pra você, o Gugu não renovou com o SBT". Brigou, teve baixaria na sala, advogado gritou: "Sai embora", falou que não vai renovar. Eu falei: "Mas como você soube disso?" Não, ela falou assim: "A minha fonte aqui dentro estava na sala, ouviu a pessoa". Eu falei: "Você garante isso?". Estava aqui na sala da frente, ela viu como o advogado do Gugu saiu pisando duro, batendo boca, falou: "Então acabou, estamos fora daqui", foi embora lá. Bom, obviamente liguei para o SBT: "Não, não aconteceu nada, estou negociando, etcétera". Falaram uma coisa assim, eu falei: "Caramba, então vou dar a matéria", dei a matéria, porque era fonte maravilhosa, né, então fui lá e dei Gugu Liberato não renova com o SBT. Gente, a história bombou. Eu tinha uma coluna chamada Ops, lá na Folha.com, que eu já contei para vocês, uma coluna muito lida, muito acessada, absurdamente, durante 6 anos. Foi provavelmente a coluna mais vista do Brasil, mais acessada, é que era diferente, gente, não é porque eu sou bom, é porque era muito diferente a coluna. Tinha muita coisa engraçada, eu sou super sarcástico, debochado, caiu no gosto das pessoas, né, essa coluna era copiada, lida, sabe. Leão Lobo copiava as notas e depois vendia, um absurdo. Eu falei: "Vou dar essa nota". Eu dei essa nota, foi o abre da minha coluna, porque a coluna ela tinha mais ou menos umas 20 notas diferentes. Às vezes era o mesmo assunto em 2 notas, mas eram 20 notas, 20 furos, sempre o manchete era um furaço, que eu guardava durante a semana. Eu era editor-chefe da Folha.com e de quarta-feira passava o dia inteiro sendo chefe e fazendo uma coluna monstruosa que tinha 4 seções. Era o abre, o quem é legal, quem irrita, o dicionário do Feltrin, que eu comprava bichos com artistas, e ainda o fórum de discussão. Era um tormento. E aí cravei lá, Gugu Liberato não renova com SBT, manchete. E aí, alguém do SBT, depois que tá lá no ar, depois lá gente, era 1 hora da tarde, eu estava no carro da Folha, e eu ouço Heródoto Barbeiro dando a minha notícia na CBN, falou assim: "Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, da Folha Online, Gugu Liberato não renovou", e começou a pipocar todo mundo. E aí,
A minha fonte liga, né, com cara de tacho, eu já ouvi pela voz, falei: "Ah, meu Deus", ele falou assim: "Feltrin, pelo amor de Deus, aconteceu um problema, essa nota não é verdade, o Gugu renovou", ele falou: "Renovou anteontem". Falei: "Pelo amor", eu dava matéria na quinta, eu dava coluna na quinta, a informação acho que eu peguei na terça, e na quinta eu estava dentro do carro da Folha, que a Folha tinha táxi, né, para ceder para as pessoas, não existia Uber, e essa pessoa me liga lá no jornal, e fala assim: "Cara, você me perdoa, fiz uma cagada". Eu falei: Que é que aconteceu?". Falou: "Teve a briga mesmo", a minha fonte confirmou, que essa fonte não veio trabalhar a semana. Ele falou: "Eu liguei para ele, confirmou, falou: "É verdade, teve a briga, eu estava lá na porta, foi isso, aconteceu, 15 dias atrás". Ou seja, a minha fonte ouviu de uma fonte fidedigna que tinha realmente acontecido uma discussão e o advogado do Gugu, falou que não ia renovar o contrato e saiu pisando duro. Só que isso tinha acontecido 15 dias atrás. Meu amigo falou, minha fonte, né, meu amigo fonte, falou com essa pessoa que presenciou a cena, e essa pessoa, por coincidência, não foi trabalhar nos outros dias, e ele ficou com aquela ideia, falou: "Vou passar para o Feltrin". Só que ele não sabia que essa pessoa que tinha presenciado a separação, o rompimento do Gugu, já tinha visto há 2 semanas, ele não perguntou. Essa pessoa depois não foi checar se o Gugu tinha voltado, porque ele se afastou, acho que estava doente, alguma coisa, tudo dando errado. Gente, quando uma coisa dá errado, dá tudo errado. Enfim, o cara me avisou que o Gugu não tinha renovado o contrato, só que ele estava me dando uma notícia de 15 dias atrás. Aquela briga, aquela discussão e o advogado do Gugu saindo pisando duro do SBT tinha acontecido 15 dias atrás. E 3 dias atrás, o Gugu tinha assinado a renovação. Eu dou a nota que o Gugu não renovou 3 dias depois. E aí eu tô dentro do carro, ouço Heródoto Barbeiro falando isso daí. Vocês entenderam como que é complicado, às vezes? A gente não dá para acertar sempre, gente, sabe? No caso lá da Cláudia Leite, lá da lactose dela, a culpa toda minha, eu fui imbecil, né, fui um afobado, não tinha nada que fazer isso, burro. Qual que foi o outro erro lá? Então, esqueci do outro. Da Fátima Bernardes, foi culpa da minha fonte, como foi da culpa da minha fonte dessa vez. Então, às vezes o jornalista tenta fazer o negócio certo e não consegue, porque a gente tem que confiar em fontes. A Folha, no manual de redação, tem 3 tipos de fontes que fala, né. A fonte zero, que não erra nunca, você pode confiar. A fonte um, que é a fonte zero que errou alguma vez alguma coisa. E a fonte 2 que não é mais sua fonte, você não pode ouvir. O jornalista não pode confiar, pelo menos a Folha, no manual disso, e eu acompanho. Se uma fonte errar com você uma informação desse porte, por exemplo, que essa pessoa errou para mim, eu nunca mais peguei notícia dessa pessoa. Talvez uma coisa inútil aqui, ou coisa lá ali para encher linguiça, mas eu nunca mais, considerei essa fonte uma boa fonte, né, porque eu cometi um erro enorme, tive que dar um erramos enorme, foi uma baita de uma vergonha, enfim, uma tristeza, mais um erro. No Graças a Deus, gente, eu não tenho muitos mais erros, eu esqueci de contar apenas, eu posso contar rapidamente aqui, uma vez, quando eu tinha, sei lá, 3 meses de folha, 1991, eu comecei a trabalhar em setembro, isso devia não é 91 não, devia ser janeiro, fevereiro de 92, eu estava, sabe, todo pimpão, porque estava dando furo e estava amando a profissão. Gente, eu saí de uma escola estadual, dando aula como professor, esse caráter excepcional, professor sem diploma, sabe, escola de maloqueiro, sabe, de periferia, os caras tudo bravo, né, moleque de 20 anos na sétima série, tudo mal encarado, ameaçando a gente porque não tomava nota ruim. E aí eu vou pra Folha, eu estava todo feliz ali, eu achava que eu podia fazer matéria de qualquer coisa, e meu chefe era o Nilson Camargo, que depois foi meu chefe de novo na Folha da Tarde e de novo no Jornal Agora, uma pessoa que eu simplesmente amo, né, eu tô vivo aqui, ele me ajudou a ser jornalista até hoje. Se bem que se ele ouvir eu falando isso vai fechar a cara e falar: "Ai, saco".
tudo assim, rabugento. Por isso que eu adorava. E esse cara mandava fazer, vai cobrir jogo de futebol, ia lá trazer uma matéria boa. Vai cobrir não sei o que, inauguração, trazia matéria. Concurso de modelo, eba, ia lá e trazia não sei o quê. E eu achava que estava podendo tudo. Depois de 6 meses como jornalista, eu falei, ó, achei minha profissão, eu sou muito bonzão. E o Nilson manda um dia, porque a gente cobria também sindicato, e era no ABC, Folha ABC, a Folha de São Paulo, no caderno regional do ABC. E estava cheio de montadora lá, né? A terra das montadoras. E a Scania, eu não lembro exatamente, a Scania comprou um equipamento, computadores, eu estou falando de 1992, gente. Computadores, que tinha um novo sistema, que ele ia automatizar um serviço de informática, a programação devia ser COBOL, vai saber o que que era, gente. E o Nilson fala, vai lá cobrir isso daqui. E eu entro lá, vou entrevistar o cara para fazer isso, um diretor fodão, e esse diretor chamava alguma coisa Gazola. Não sei o que lá, Gazola, certo? O sobrenome dele era Gazola. E eu vou lá, começo a entrevistar o cara, não entendo porra nenhuma. Esse é o meu primeiro erro, tá bom, gente? Eu deixei para contar por último aqui, 1992. Eu não entendi porra nenhuma do que ele estava falando. Ele estava falando da mecanização, da linha de montagem, esse equipamento vai fazer não sei o quê, vai reduzir não sei o quê, e eu não entendendo porra nenhuma do que ele estava falando. Volto para o jornal, tudo errado que eu entendi, gente. Por isso que nunca mais cobri tecnologia. Eu escrevi tudo errado, gente, tudo errado na matéria. Quer dizer, até tinha coisa certa, mas estava tudo bagunçado. E aí o Nilson Camargo antes era uma capa, gente, ele queria que eu fizesse uma capa. Uma capa, se você somasse naquele tempo todas as fileiras de texto, dava 1,20 m. 1,20 m, parece que é pouco, né? Porque tem módulo 100, módulo 200, caixinha, número, blá, blá, datafolha. Eu vou lá, faço a capa inteira e o Nilson pega para ler quando faltava, sei lá, 1 hora para o fechamento era tipo 7h30, e ele começa a ler, ele fala, Filtrin, vem aqui! Aí eu vou lá, ele fala assim, que porra é essa de gasola? Eu falei, pô, diretor, né? Você escreveu 20, então, porque eu escrevi assim, segundo Gazola, tá. Para Gazola, vírgula, não sei o quê. Estamos elevando, não sei o que, diz Gazola. E o Nilson simplesmente antipatizou com o sobrenome Gazola. Porque tinha muitas vezes, ele falou assim, não entrevistou mais ninguém. Eu falei, não, cara, é o diretor de informática hein, da Scania. Isso aqui dá uma bosta! Você me derrubou a capa! Chamou, berrou com alguém lá, vem fazer uma capa nova. Porque assim, eles contavam que eu tinha feito a capa. Era um avanço dentro da área das montadoras. Só que não significava porra nenhuma, era uma bobagem. Parecia que era muito importante, mas era importante para a Scania, não para o ABC paulista, né? E aí ele chama, não lembro quem foi correndo lá, mas faz outra capa, escreve isso aqui, pau, Feltrin, me xingou, foi a primeira vez que eu tomei um porrado. E aí ele pegou essa matéria, que era uma capa inteira, gente, e transformou no módulo 300. Módulo 300, eu não tenho um jornal aqui. Quando você abrir um jornal de papel, certo? Isso não tem na internet mais. Internet você fica lendo tudo corrido. Quando você abre o jornal de papel, lembra? Tem um título e às vezes tem dois risquinhos embaixo, né? Dois bloquinhos, são módulo 200. Às vezes tem um títulozinho e só um bloquinho, chama módulo 100, uma fileira. E o Nilson transformou minha matéria num módulo 300, ou seja, um título com 3 fileiras de texto. E ele nem me chamou, ele simplesmente começou a cortar tudo onde estava diz Gazola, tirava, não sei o quê. Porque Gazola afirmou que tirava Gazola. E o que que aconteceu? O texto que já estava errado virou uma merda completa, mas um lixo, uma coisa ainda bem. Se um dia a Folha digitalizar os cadernos regionais, eu vou mandar e-mail e falar: tira esse texto daqui, isso aqui não existe. E aí passa, saiu a matéria, meio-dia me liga o assessor de imprensa da Scania. Ele fala: Filtrin, que é isso? Que
que é isso que você escreveu aqui? Eu falei, pelo amor de Deus, não foi culpa minha. Ela falou, não, pelo amor de Deus, o Gazola. Eu falei, Gazola, Gazola. O Gazola tá desesperado porque os parceiros dele em outras empresas vão achar ridículo que tá aqui. Eu falei, o Gazola, o Gazola. E o cara falou assim, não, você tem que dar um outro texto amanhã, mudando tudo. Eu falei assim, eu vou te contar o que aconteceu aqui e você vai entender que não vai ter outro texto. E aí contei toda a história, que eu tinha não entendido direito que o Gazola tinha falado, que meu chefe tinha se irritado com o sobrenome Gazola, de tantas vezes que Gazola aparecia no texto, que ele derrubou a matéria, graças a Deus, gente, graças a Deus. Você vê como Deus é grande. Se essa matéria tivesse saído na capa, eu tinha perdido meu emprego, provavelmente. Se o Nilson tivesse cismado com o nome Gazola, e essa matéria tivesse saído, porque era uma matéria de uma capa, gente, era uma capa inteira, tipo aquelas capas da Ilustrada, entupido de texto, com artezinha, número, era um porre. Tivesse saído aí com 6 meses de profissão, eu tinha sido mandado embora, porque simplesmente era uma capa inteira escrito errado. E foi aí que eu aprendi a lição, falei assim, você não é tudo isso que você está pensando, ver se baixa a bola e nunca mais passe uma vergonha dessa, né? Mas eu nunca mais cometi um erro desse de ir em algum lugar e cometer um erro, né, porque eu não entendi as coisas, certo? Acho que mais eu vou fazer? Vamos contar, depois eu estou colocando meus erros, vou dar alguns furos jornalísticos que eu dei. É uma boa coisa para melhorar um pouco minha autoestima, né? Porque eu só estou contando erros, mas não faz mal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui. Eu não sei que é aquela letrinha que está aparecendo ali, TV Aparecida, mas em cima do sol para membros. Mas enfim, eu agradeço que vocês estejam aqui, aguentem essas histórias. Tem muito mais coisa para falar. Eu aceito sugestões de vocês, membros. É só escrever aqui nos textos, membros, por que não fala sobre isso, fala sobre aquilo, né? É isso. Gente, muito obrigado. Bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril. Amanhã é meu aniversário. Eu não vou fazer porcaria nenhuma. Só remoer os meus erros. Esse aqui do Gazola foi vergonhoso, gente. Gazola, Gazola, chega de